Reflita com você mesmo, o que é importante para você? O que é importante para mim? O que é importante no meu coração? O que eu me apego ou me asseguro aquilo com segurança? O que é importante? Às vezes importante para a gente é a nossa família, nossos pais, a nossa mãe. Às vezes importante para nós são nossos filhos. Talvez você tenha uma empresa e a sua empresa ela é bem sucedida, e talvez importante para você é a sua empresa. Talvez você tenha um ministério abençoado, uma família abençoada, uma estrutura abençoada. Talvez isso é importante para você. Mas a pergunta é: se isso que você tem como importante for tirado de você, como seria a sua vida? Se a sua família for algo tão importante que você tem, que você valoriza, que você ama, se um dia, todos nós estamos vulneráveis a isso, se um dia for tirado de você, como será nosso coração, como será a nossa vida a partir disso daí? Eu estou falando isso, irmãos, porque o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, mas existem pessoas que pararam por causa de uma perca que tiveram, porque colocaram no coração delas como aquilo era suficiente, que era importante, que a razão da vida dela estava conciliada a uma coisa, a uma pessoa, a uma situação, que no momento que elas perderam, elas pararam. Não existe razão mais para prosseguir a partir disso. Eu não tenho mais forças de continuar caminhando depois que eu perdi tal situação. Às vezes é a perca de um filho. Eu não estou falando aqui porque eu nunca passei por essas experiências, glória a Deus. Mas tem pessoas que não conseguiram virar a página e ainda estão presas nas percas que tiveram. Mas o Senhor nos leva nessa noite a um novo nível de fé nele, amém? Quem deseja? É uma fé que até nada mais nos importe. Nós ouvimos falar nesses dias a respeito de ter uma causa. Você tem uma causa? Eu tenho uma causa. Por que eu levanto pela manhã? Por que eu acordo pela manhã? O que eu penso quando eu acordo? Por que eu trabalho? O que eu planejo daqui 5 anos, 10 anos? Enfim, eu não sei. Por que eu faço o que faço? Eu tenho uma causa porque eu luto. Eu tenho uma causa porque eu dou a vida por essa causa. Eu tenho uma causa porque eu vivo por ela. Essa causa levaria você a morrer por ela, irmãos? Essa causa levaria você a esquecer todas as coisas por causa dessa causa que você vive? Você tem uma causa bem clara. Você tem as coisas bem claras naquilo que você acredita. Às vezes a gente falar de fé não é falar que a gente já vê tudo o que vai acontecer, sabe de todas as coisas. Não, pelo contrário, a gente não sabe de nada, não vê nada, mas a gente acredita. Porque Deus ele trabalha em nós para desenvolver o nosso potencial, para desenvolver o nosso chamado, para desenvolver o nosso ministério. No momento da nossa imaturidade, no momento onde a gente não é experiente, no momento onde a gente não é capacitado, porque Deus ele prefere trabalhar em nós nesse período, irmão, para trabalhar em nós a fé. Imagine se Deus falasse para você todo o processo que você passaria até chegar no momento onde Deus quisesse te usar. Porque Jesus ele passou na terra 30 anos experimentando, estudando, se aperfeiçoando, para quando chegasse no momento que Deus tinha para exercer o propósito dele de 3 anos, ele estaria pronto. Então existe esse processo em nós de aprendizagem, de maturidade,
aonde que nós vamos nos preparando para a nossa fé estar fortalecido nele. Então Deus, ele usa esse período, esse processo, esse tempo da nossa, vamos assim dizer, imaturidade, para nos preparar o nosso coração em fé nele, para que a gente possa aprender, confiar, que a partir do tempo que a gente vai progredindo, conhecendo, capacitando, o nosso coração sabe para onde a gente vai. Nós temos o norte, nós temos igual o pastor fala, uma foto estampada ali, e nós estamos caminhando aqui, mas nós sabemos para onde a gente vai. A fé que vai nos conduzir para lá. E na minha vida e na sua vida existe um propósito de Deus. Então nós precisamos entender isso, para que isso venha a ser a nossa causa, para a gente viver esta causa, para a gente, com o nosso coração, estar envolvido nessa causa. Quando a missão é clara, irmãos, quando a visão é clara, a missão faz sentido, né? Quando a gente temos a visão clara, para onde eu vou, a missão faz sentido, né? Não adianta eu falar para você agora, pega o seu carro, vai lá para o Rio de Janeiro, que tem um amigo meu que precisa que você traga ele para cá. Aonde ele está? Não sabe, né? Mas as coisas não estão claras. Mas se eu falar para você, ó, tem um amigo meu, ele é muito gente boa, ele vai estar em tal lugar, eu peço para você ir, vai lá e busca ele para mim, traga ele aqui. Então agora as coisas começaram a dar sentido, começou a ser claro, sabe para onde vai, aonde ele está. Por mais que você não sabe o trajeto que você vai passar, às vezes você vai colocar lá no GPS, mas na estrada, irmãos, tudo pode acontecer. Mas a visão é clara, eu sei para onde eu vou, agora a missão vai fazer sentido. Agora eu vou começar a me programar. Agora eu vou colocar uma roupa, eu vou abastecer o carro, eu vou colocar na estrada e eu vou. Eu não sei o que vai acontecer no caminho, mas eu sei para onde eu vou. E é essa causa, é esse entendimento que nós temos que ter, irmãos. A causa, assim, para dizer para nós como cristãos, a nossa causa é a cruz de Cristo. A cruz do Senhor é a nossa causa. E essa visão é clara para nós, irmãos. Essa visão tem que ser clara para nós, né? Você já viu, não sei se você já viu em filme, né? Mas eu creio que você já deve ter visto ou ouvido. Quando um comandante, ele vai passar a visão antes da guerra. Aqueles filmes de guerra sempre costumam aparecer isso, onde os dois povos, eles estão para se confrontarem, um de um lado, outro do outro. Aí aparecem os cavaleiros em cima do cavalo. Aí antes da guerra, aí passa ele passando uma mensagem. Ele está passando a visão da guerra, para eles ter motivo para lutar. Porque se a gente não tiver motivo para lutar, em vão nós batalhamos. Por que você batalha? Se você não tiver uma causa, uma visão clara, em vão é as nossas lutas diárias, irmão. Então ele está lá em frente à guerra e agora ele vai lançar a visão. Ele vai começar a falar assim, ó, hoje um futuro promissor, para que as nossas famílias possam estar bem cuidadas, os nossos filhos possam estar em paz, as nossas esposas, as nossas famílias, os nossos parentes possam estar em paz. Por isso hoje nós iremos lutar, por isso hoje nós vamos dar a nossa vida, por isso hoje nós decidimos lutar. Aí o povo levanta as espadas, os arcos, as armas que tem, vamos para a guerra, porque eles entenderam a visão. Fala comigo, entender a visão. Agora eles entenderam a visão, agora eles têm motivação para guerrear. Agora eles sabem por que eles estão lutando. Agora eles sabem por que estão guerreando. E essa motivação e essa visão que eles tiveram, agora eles estão a vida por ela. Agora eles vão batalhar. Eles não sabem se vão ganhar ou não vão perder, mas eles estão convictos. Aquela visão tomou conta deles. E agora eles têm uma causa para que lutar.
Eles não vão lutar apenas para ganhar território, para ganhar riquezas. Não, eles vão ganhar porque eles estão pensando numa geração, eles estão pensando na família deles, eles estão pensando nos filhos, nas gerações que virá, no povo deles. Agora eles têm uma causa para lutar. Nós vimos isso em ficção, irmão, mas isso tinha que ser a nossa realidade como cristão. Nós tínhamos que ter uma causa. Nosso coração tem que queimar de uma causa. Não, eu tenho que ganhar vidas. Eu tenho que desbravar essas pessoas que estão aí enfermas, essas pessoas que estão em casa oprimidas. Não, eu tenho uma causa para que guerrear. Tem o reino, e o reino é tomada força. Então eu tenho que ter essa causa clara dentro de mim, para me levar a eu ter um propósito para que lutarem. Você já viu pessoas que você passa 5, 10 anos, são aquela mesma pessoa, sem ambição nenhuma. Ambição demais também é ruim, mas sem ambição, irmão, a pessoa está lá paralisada. Eu conheço pessoas que, se você falar assim, nossa, esses dias as pessoas conversando lá, nossa, as coisas subiram, né? E lá em casa a gente está regando algumas coisas, mas graças a Deus tem alguma coisa que comer ainda, né? E quando está comendo o básico, matando a fome, sobrevivendo, tá bom. Porque as pessoas sem ambição de querer uma melhora para si, pensar em algo melhor para si, para a família, progredir na vida, crescer como pessoa, amadurecer como pessoa. Mas você conhece pessoas que estão lá há 5, a 10, 15 anos, e aquela mesma pessoa de sempre. Você sabe até a roupa que ela vai falar, que ela vai usar. Às vezes história de 10 anos atrás, hoje ela vai repetir as mesmas historinhas. Lá, quando morava lá, aconteceu aquilo. Por quê, irmãos? Porque não tem uma causa. Está sobrevivendo. Não tem uma causa para lutar. Não tem uma causa para sair da zona de conforto. Não tem uma causa para sair do comodismo. Não tem nada, não tem uma causa para viver. Não tem uma esperança em algo ou em alguém. Só está aguardando o dia da morte vir. Você conhece, irmão? Não fala não, tá? Mas nós, irmãos, nós precisamos ter uma causa. Eu queria passar uma visão para você. A visão que, quando nós fomos convidados a guerrear, a entrar nesta guerra, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Vai passar ali. Então olha só, lembra aí do filme, né, que quando estavam os dois povos para se guerrear, os comandantes foram então passando a visão para que o povo tivesse uma causa para que guerrear. Então imagine nessa noite que existe um comandante hoje passando uma visão para você ter uma causa pela qual guerrear. Vamos lá. Mas Deus mostrou o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estavam, imagine que é o comandante, vocês estavam condenados à morte, a um pecado eterno, aonde que vocês não tinham forças, vocês não tinham condições de vocês saírem de lá. Vocês eram pecadores. Mas só que Cristo, um homem, foi enviado dos céus para morrer em seu lugar, para levar sobre si esse peso, esse dano. E agora ele lança sobre vocês a justificação. Vocês saem da condição de pecadores, e agora vocês são justos.
te deram uma nova vida, nos deu uma nova vida, nos deu uma esperança, nos resgatou das armadilhas do inferno, nos desacorrentou das prisões do pecado e nos trouxe a justiça de Deus e nos salvou. Antes nós éramos inimigos, agora nós somos reconciliados. Aleluia. O apóstolo Paulo está passando para a gente essa visão, uma causa. É o que nós aprendemos domingo passado. Se eu me vejo como pecador, eu só vou fazer é pecar. Mas quando eu me vejo como justo, justificado, eu vou manifestar a justiça de Deus, irmãos. Nós temos que ter um entendimento disso, que um homem veio para pagar o preço do pecado em nosso lugar, e não só pagou, mas nos deu a condição que ele estava. Ele trocou de posição. Nós estávamos numa condição de pecador e ele estava na condição de justo. Agora ele veio trocar de lugar, ele se pôs em nosso lugar. Agora ele levou sobre si a condenação do pecado e ele nos deu a justificação em Deus. Agora nós somos justificados. Antes nós éramos inimigos. Imagine só, irmão. Se você acha que essa guerra da Ucrânia contra a Rússia é barra pesada, a Ucrânia olha a Rússia como barra pesada. Agora você imagina você ter um inimigo que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aonde no nome de Jesus fala que os céus, a terra e embaixo da terra tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Imagine o tamanho do poder desse Deus. Agora imagine você inimigo desse Deus. Mas Ele nos reconciliou. Uau! Sabe, queridos, agora nós não somos mais inimigos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Aleluia. Isso tem que entrar no nosso espírito, irmão. Isso tem que entrar dentro de nós. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados. Nós não estamos mais vivendo na condição do pecado. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Em 1 João no capítulo 3, versículo 8, na parte B, fala, Paulo continuando a dar a visão, para que nós possamos guerrear. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uau! Para isso ele se manifestou, para isso ele se colocou em primeiro lugar por essa batalha. A tipologia de Davi, que se coloca diante do gigante, poupou todo o povo, para que o povo não precisasse lutar. Ele se colocou em lugar de nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados, irmãos. Oh, aleluia! Isso é muito mais do que uma história bíblica. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que nós temos que viver, se apossar dela, se apropriar dela. Por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Fala com a pessoa que está ao seu lado: você é livre. Você é livre. Então, viva livre, irmãos. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós somos livres, irmãos. Cristo nos libertou.
Sabe, às vezes quando vier um pensamento na sua mente de condenação, de injustiça, que você não é capaz, ou enfim, tantos pensamentos que rodeiam a nossa mente durante o dia, mas você começa a declarar: eu sou livre, Cristo já me libertou desse sentimento, dessa angústia, desses pensamentos, eu sou livre, não há condenação mais sobre a minha vida, não há condenação mais sobre a minha vida. Eu declaro que esses pensamentos não me definem. Eu sou justificado por Cristo. Cristo me libertou e hoje eu sou livre para viver uma pessoa livre, irmãos. Mas se Ele está aconselhando a não voltar debaixo do jugo da servidão, é porque tem pessoas que voltam a ser escravos novamente. Se Ele está aconselhando, estejai, pois, firmes na liberdade, esteja firme, segure com força, não solte, se agarre naquilo, não esquive o olhar, preste atenção, esteja focado, esteja firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não os torneis colocar debaixo da servidão. Ele estava falando: esteja firme, porque é muito fácil você voltar ao jugo da escravidão. Ele fala: esteja firme na liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo não é libertinagem, liberdade em espírito. Por isso que onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a fluir a vida. O Espírito de Deus, ele é incompreensível, irmãos. Nós, com a nossa mente humana, não conseguimos compreender as obras do Espírito. Por isso que fala que assim como o vento sopra, a gente não sabe para onde vai. Assim como se forma a criança no ventre da que está grávida, assim são as obras de Deus. O Espírito Santo, ele é incompreensível, irmão. Nós somos livres em espírito. Nós somos livres. Existem muitas pessoas vivendo o jugo da escravidão. E se nós somos livres, nós temos que levar essa liberdade a outras pessoas. Uma vez que nós somos libertos, irmãos, agora nós nos transformamos em libertadores. Agora existem pessoas que precisam também ser libertas. Tem pessoas que estão em casa nesse momento sendo oprimidas, achando que não tem mais jeito para elas, achando que depois que ela caiu em tal situação não tem mais jeito. Para mim acabou o sentido da minha vida, acabou o meu ministério, acabou a razão pela qual eu devo viver. Existem pessoas dentro de casa nesse momento, irmão, pensando essas coisas. Algumas estão pensando até em tirar sua própria vida. O nível que elas se enxergam é de um ser tão insignificante que já não vale a pena viver. Mas elas estão precisando conhecer um libertador. Fala comigo: eu sou um libertador. Fala com força, irmão: eu sou um libertador. Aleluia. Você é um libertador, irmão. Sobre você está a justiça de Deus. Você não peleja com as suas forças, irmãos. Você peleja com as armas espirituais. Por isso que a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Você tem exércitos celestiais lutando por você, irmão. Você pode pedir, falar assim: Deus, envia um anjo para guardar a minha vida nesse dia. Envia um anjo, Senhor, para guardar a minha família. Você que é mãe, você que tem filhos, e os seus filhos vão viajar, Senhor, envie anjos, a tua presença sobre ele, guardando, livrando ele de todo perigo, de todo mal. Irmãos, toda vez que eu vou para São Gabriel, na casa dos meus pais, quando eu estou indo embora, eu olho para trás, a minha mãe está na sacada assim, eu vejo os lábios dela. Toda vez que eu saio, ela começa a falar: Senhor, guarde o meu filho, proteja ele de todo perigo, de todo mal, livra ele de acidente. Eu olho para trás assim, eu só vejo os lábios dela falando. Todas as vezes, irmãos, que eu vou lá. Autoridade.
se posicionar, saber quem é. Não olha para você, não olha pelas suas forças, olha pela justiça de Deus. Que nós não pelejamos com as armas naturais, nós estamos revestidos da couraça da justiça, irmão. A couraça da justiça é Cristo, Ele que nos justificou em Cristo Jesus. Mas se quando Ele fala, estejas firme, não volte ao jugo da escravidão, porque é muito fácil, irmão, a gente sair da liberdade e voltar a ser escravo. A religião, ela é terrível. A religião, ela quer nos aprisionar nos dogmas da igreja, nas doutrinas da igreja. E eu volto a dizer, a liberdade não é libertinagem, é liberdade em espírito. Mas só que muitas vezes não é compreendido isso. E muitas vezes nós impomos o jugo da escravidão em vez da liberdade em Cristo. Nós temos que ter essa revelação em nosso coração, para que quando a gente for ministrar sobre a vida de uma pessoa, aconselhar ou falar com ela, nós possamos libertá-las e não escravizá-la. Vem para a nossa igreja que Deus, Ele vai te dar uma boa vida. E aí quando Ele chega aqui, mas você tem que orar, você tem que jejuar, você não pode usar bermuda, você tem que usar calça, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Que liberdade e escravidão é essa, irmão? Existe uma contradição nisso. Deus, Ele está nos dando a liberdade em espírito, é o Espírito Santo dentro de nós, que vai nos direcionar em toda a verdade. No Evangelho de João fala que o Espírito Santo nos mostrará a verdade, que nós temos que caminhar sobre a verdade. Mas existe formas da gente sair dessa liberdade e voltar ao jugo da escravidão. Fala comigo, a primeira dela é decair da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vós que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Fala comigo, toda vez que eu me justifico pela lei, eu decaio da graça. Nós somos justificados por Cristo, irmão, e não pela lei. A nossa justiça está em Cristo e não está na lei. A lei mostra quem somos. A lei foi colocado um espelho diante de nós. E agora eu reconheço que eu sou falho, eu sou pecador, eu errei, eu fiz isso. A lei mostra isso. Mostra para aquele que mata, que não pode matar. Mostra para aquele que adultera, que não pode adulterar. Mostra para aquele que fala mal do seu irmão, que não pode falar. Então, se eu cumprir esses protocolos, esses requisitos, eu sou aprovado pela lei. Então é isso que ele está falando, não se justifique pela lei. Você não vai conseguir cumprir ela não. Não é só 10. Tem várias e várias outras. Você não vai conseguir, só um que conseguiu, Cristo Jesus. Mas ele está falando, não se justifique pela lei. Não se justifique pela sua autoconfiança, pela sua autojustiça. Não é porque você está orando muito, porque Deus, Ele tem a obrigação de te abençoar. Não é porque você está fazendo obras sociais que Deus, Ele tem a obrigação de te abençoar. Você tem que entender que você já é abençoado. Isso não vem de nós, não vem das nossas obras, vem da justiça dEle. Porque Ele é fiel. Ele não age por circunstâncias, Ele age pela sua fidelidade. Ele não age por retribuição. Eu vou retribuir aquilo que o favor que o meu filho me fez. Ele foi lá, visitou aquela pessoa, né? Ele foi lá, levou uma cesta básica para uma família que estava precisando. Então eu vou retribuir. Deus, Ele não age por retribuição, Ele age por fidelidade. E Ele é fiel. Ele é fiel. Então quando nós
saímos dessa liberdade em Cristo é quando nós decaímos da graça de Deus, irmãos. É quando nós saímos da justificação em Cristo e nós entramos na nossa justificação, na justiça do homem, na justiça da lei. É por aquilo que eu faço, é os meus méritos, é as minhas obras. As minhas obras me qualificaram a esse posto que eu exerço. As minhas obras me levaram a viver o que eu estou vivendo. Tem pessoas que acham que a empresa prosperou porque ela está trabalhando muito. É ela que está divulgando bastante. É ela que está fazendo um marketing. Ela acha porque se ela dobrar a produção ali trabalhando, então a empresa vai crescer mais. Se não for a justiça de Deus, irmãos, se não for a mão do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, irmãos, nós estamos vulneráveis a viver o jugo da escravidão. Fala comigo o segundo. Fala comigo o segundo. Para eu sair da liberdade de Cristo e viver o jugo da escravidão, é o outro evangelho, ou o falso evangelho. Abra Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Fala comigo, outro evangelho. Volta lá de novo. Olha só o que está dizendo. Eu me admiro que vocês tão rapidamente já abandonou aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, os que estão perturbando, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Fala comigo, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, que volte à escravidão, que volte a ser escravo, que volte a ser servo do pecado. Qualquer outro que pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E ele especifica o evangelho de Cristo. Nós estudamos, nós entendemos, a Bíblia fala de 3 evangelhos: o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho eterno. O evangelho de Cristo fala referente à graça de Deus. Todo mundo pode acessar a graça, irmão. Todo mundo pode ter acesso na graça. Mas se qualquer um outro perverter esse evangelho e pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Alguns sinais do falso evangelho. Nesse livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, é algo bem interessante. Coloca lá, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Só 2 palavras. Olha só, Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O interessante é que começa o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo. Existe algo bem interessante que nós passamos despercebido e nós não analisamos isso. É que antes dele ser apóstolo de Cristo, ele era Paulo. Mas existem, nesse outro evangelho, você não pode ser Paulo, você não pode ser Raí,
Você não pode ser um homem natural, você tem que ser apóstolo, você é um semideus. Você não pode ter as suas fragilidades, você não pode sofrer alguns pensamentos, você não pode sujeitar a vulnerabilidade. Você é um apóstolo, você é um pastor, você é um ministro do Evangelho. O falso evangelho, amados, coloca as pessoas como semideuses. Mas Paulo, ele fala: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Antes de ser apóstolo, eu sou Paulo. Ele vai reconhecer quão pecador ele é. Ele vai dar algumas características de quem ele era. Sabe, querido, nós temos que reconhecer quem nós somos. Sabe, um pastor, ele não é um semideus. Ele sofre também. Ele se sente sozinho também. Ele se sente carente também, sabia? Sabia que um pastor, ele não está com ânimo toda vez de ligar e falar: e aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Senti falta de você no domingo. Tem dia que ele fala assim, pastor. Tem dias que ele se sente assim, fala: pastor, ele sente vontade de uma pessoa ligar assim e falar: pastor, eu senti falta do Senhor no domingo. Mas ele não pode falar isso porque é o pastor da igreja, ele tem que vir do culto, né? Mas um pastor não vai estar todos os dias com essa motivação. Nem todos os dias ele vai estar assim: vamos, gente, vamos lá para Flechal, ganhar aquele bairro para Jesus, vamos fazer um evento, vamos cuidar daquelas vidas, vamos abrir célula lá, vamos abrir as células. O pastor às vezes não está com tanta essa motivação, mas ele sofre as fragilidades do dia a dia de todo mundo. Ele tem dor de cabeça, tem dor de dente. Sabe, às vezes você vai ver o louvor tocando, fluindo, mas os meninos, eles passam dificuldade. Às vezes eles perdem o Uber, às vezes tem que andar a pé, às vezes faltam dinheiro para pagar o Uber, às vezes corta a internet de casa. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos humanos. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas a nossa condição, às vezes, as pessoas olham: mas o pastor, mas fulano, ciclano, o apóstolo, o mestre, não, ele não pode ficar triste, não. Pelo contrário, ele é o pastor da igreja. Não pode ficar triste, não. Tem que estar sempre alegre, motivando as pessoas, botando para cima. Sabe, irmãos? Vai ter domingos aqui que a vontade é abrir o coração. Por quê? Porque Paulo, apóstolo de Cristo, todos nós estamos sujeitos as mesmas vulnerabilidades. Mas esse falso evangelho, ele coloca as pessoas sempre como semideuses. E o pior de tudo, e tem umas pessoas que gostam. O pior de tudo é que tem pessoas que gostam. Tem pessoas que andam assim, ó, chega a estar vendo anjos e pessoas que gostam disso, do ego ser elevado. A segunda característica, ainda nesse versículo: não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Às vezes um falso evangelho que é pregado, amados, é que nós temos que sempre agradar as pessoas. Sempre agradar as pessoas. Um pastor não pode contrariar as ovelhas. Um pastor não pode exortar. Um pastor não pode contrariar o que eu penso. Enfim, eu tenho o meu direito de expressão, eu tenho que falar o que eu sinto. Eu sou desse jeito, eu falo. E ninguém pode me contrariar. As pessoas acham que esse falso evangelho, que se eu se coloco como um cristão, eu não posso me contrariar. Não pode me contrariar naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito. O
O meu posicionamento é esse. Então ela tem que aceitar, ela tem que concordar comigo. Mas ele fala não da parte de homens, irmãos. Você vai ver que Jesus, ele desagradou mais gente do que agradou. Você vai ver que os apóstolos, eles desagradaram mais gente do que agradaram. Então quando nós vivemos este evangelho, nós estamos sujeitos a contrariar muita gente. Se você, irmão, o pastor fala, se você não tiver inimigo, a gente não sabe se está pregando o verdadeiro evangelho, porque esse evangelho nos sujeita. Você quer arrumar inimigos, é se posicionar naquilo que você acredita, é se posicionar naquilo que você defende. Nesses tempos políticos aí, vi algumas pessoas se posicionando na mídia. Aí você vai ver comentário: ah, parei de seguir agora, eu pensava que você era isso, eu quero. Irmão, você quer arrumar inimigo, se posiciona naquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que você tem a fé. Se posicione. Gálatas, mesmo capítulo, no versículo 10 agora. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Tem pessoas que elas decidem não viver por servidão a Cristo. Um falso evangelho as torna servas de si mesmo. Fala comigo, servas de si mesmo. Pessoas que só pensam nelas. Pessoas que só pensam em si mesmo. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, Deus, que faça crescer, me dê riquezas e coisas, que quando eu tiver, Senhor, às vezes eu vou ajudar alguém que está precisando. Pessoas que se promovem, pessoas que querem ser servas de si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você importa, é mais importante do que Deus se importa. Então é você, irmão. Você tem que trabalhar para os seus sonhos, você tem que viver o seu sonho, a sua vontade, é o seu ego, é você. Servas de si mesmo. Mas o Senhor nos chama para ser servos dele. Amém? Querido, quando essa causa, nós compreendemos elas, amados, nós nos posicionamos na infantaria de Deus e falamos assim: Deus, pode contar comigo, que a partir de hoje eu vou viver essa liberdade em Cristo, e eu sou um libertador, eu vou libertar pessoas do jugo da escravidão, da mesma liberdade que eu fui liberto, da mesma graça que eu recebi, eu vou transmiti-la, eu vou levar para outras pessoas. Amém, amados? O Senhor nos quer nessa noite a ser o nosso tudo. Ele quer ser o nosso tudo, irmão. Sabe? Quando eu fui pedir os meninos que possam subir, eu estou finalizando. Quando eu recebi essa palavra, né? O Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu até fiquei me perguntando se eu podia compartilhar, que é algo tão pessoal meu, né? Eu tive, não sei se foi barriga cheia, irmão, mas eu tive um sonho, e esse sonho foi tão real para mim, né, que eu acordei assim tão impactado e chorando em casa. Eu tive, porque na maioria dos sonhos, que quando você está sendo perseguido, né, você luta, tenta correr e não corre, e fica naquela aflição toda, mas você acorda. Se o bicho estiver correndo atrás de você, ele não te pega não, mas você passa aquela aflição, né? Mas você acorda. Mas nesse dia eu lutava e eu não acordava, né? Eu lembro que eu estava lá em São Gabriel, na casa dos meus pais, e aí a gente estava dormindo. E eu passei a aflição, a maior aflição que um pai possa passar, a perda de um filho. E eu vi quando
o Isaac, ele subiu numa mureta assim, ele caiu do prédio lá embaixo. E aí eu comecei a me desesperar. Olhava lá de cima, via ele todo ensanguentado. E aí eu descia as escadas, eu pegava ele. Irmãos, eu vivi literalmente todo aquele drama, aquela situação toda. Eu não acordei. Nem eu querendo acordar, eu sabia que eu estava sonhando. Tem aqueles sonhos que você sabe que está sonhando. Eu quero acordar, eu quero acordar. E eu não acordei, mas eu vivi aquele drama. E eu chorava, eu chorava. Falei, gente, por quê? Eu quero, meu filho. E aí eu acordei chorando, irmãos. Eu acordei chorando, e eu fiquei assim, naquela angústia dentro de mim, né? Vivi aquela situação, aquele drama. E aí veio uma voz dentro de mim, referente ao sonho que eu tive, falando, se eu tivesse perdido realmente um filho, eu pararia? Essa voz vem falando dentro de mim, e eu fiquei pensando naquilo. Se isso literalmente tivesse acontecido, você pararia? Eu fiquei parado, não tive resposta para falar para Deus. Qual seria a sua motivação depois disso, desse episódio? E aí eu comecei a lembrar da realidade que Deus viveu. Porque para mim, para algumas pessoas já foram realidade isso, mas para mim foi um sonho. Mas para Deus foi uma realidade. Nós achamos que Deus, ele entregou o seu filho e não houve nenhum sentimento de perca no coração de Deus. Nós temos que olhar para esse ato de Deus e enxergar um relacionamento de pai com filho. Então ele me levou a entender a perda de um pai, a perda de um filho. Que ele entregou Jesus ele morreu literalmente, mas ele ressuscitou, mas ele sentiu. E aí essa voz dentro de mim, isso te pararia? Sabe, irmãos, sabe o que talvez eu estou compartilhando com vocês uma experiência? Porque talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão parados por causa de uma perca. Talvez houve uma situação que aconteceu na sua vida e você está achando que é uma injustiça. E você tirou a imagem de Deus como um pai, de Deus como um amor, de um Deus que ama. E agora você tem uma imagem que Deus é injusto, porque aconteceu isso com você. Sabe, Deus nunca vai deixar você viver algo que Ele já não viveu. Por isso que eu experimentei isso, porque Ele já experimentou. Ele já entregou o seu Filho, por amor a nós, amados. Então eu falei para Deus, falei assim, Deus, eu não estou pronto, mas eu estou disposto. Uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus, irmãos, nós entregamos tudo a Ele. Ou nós confiamos literalmente que Deus é bom em todas as hipóteses, ou a gente não confia nele. Ou a gente confia realmente de todo o nosso coração, ou a gente não confia. Não existe meio termo. Então no momento que você, Senhor, você diante das pessoas fala, Senhor, entrega a minha vida ao Senhor. Não é apenas a sua vida, é tudo. Por isso que Ele quer ser o seu tudo. Porque você entrega tudo, em todas as circunstâncias, Ele vai ser bom, Ele vai ser Pai. Então eu falei, Senhor, eu não estou pronto, porque isso no momento a gente acaba fazendo coisas que a gente não faz, mas eu estou disposto. E se eu puder escolher entre Ele e eu escolho eu me coloco em primeiro, porque eu não tenho mais opção, irmão. A gente não tem mais opção como filhos de Deus. A gente já entregou as nossas vidas a Ele. Amém? Se coloque de pé. A gente não tem mais opção, a gente já entregou tudo a Ele. Ou nós confiamos que Ele é bom em todas as circunstâncias, ou a gente não confia nele.
Não tem como confiar em partes. Em partes eu confio, em partes eu confio em mim. Enquanto estiver nos meus braços, está seguro. Mas enquanto sair dos meus braços, eu já fico meio inseguro. E esse não foi o primeiro sonho que eu tive. Eu já tive um sonho na mesma situação com a minha mãe, com o meu pai. Eu até falei com a minha esposa, falei assim: Paty, Deus, eu acho que Ele está me preparando para algo. Mas às vezes quando a gente fala assim, Deus está te preparando para algo, a gente pensa, não, Deus vai te abençoar, vai te crescer, vai fazer isso. E ela falou assim: para quê? Para uma perca. E vai ser uma perca grande. Amados, eu não sei se é loucura, mas eu já tenho a mensagem que eu vou pregar no velório da minha mãe. E não ousa você talvez pensar que eu não amo ela. Irmão, se você souber o que eu sou capaz de fazer pela minha família, eu sei o que você é capaz de fazer para a sua família, eu sei. Eu já tenho preparado a mensagem, porque eu sei que Deus já me preparou. Eu estou disposto a isso. Você está disposto realmente, irmãos, a viver as circunstâncias da vida? Ou você está apenas disposto a viver as belezas da vida? A viagem, a fama, a progresso, a sucesso? Ou você está disposto a viver as fragilidades que a vida tem, as circunstâncias que a vida passa? Quando você entregou a sua vida a Jesus, você sabia dessas situações que você poderia viver? Se você não sabia, eu estou te dizendo hoje, você está vulnerável, assim como eu, assim como qualquer um aqui, a passar por essas circunstâncias. Mas você vai continuar confiando? Você vai continuar acreditando que Deus é bom? Em todo o tempo é bom? Ou apenas nós cantamos isso, ou apenas é uma frase legal, ou a gente vai viver isso? Deus nessa noite, amados, quer ser o nosso tudo. Deus quer nos levar nessa noite ao nível até que nada mais nos importe, a não ser Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o nosso tudo. Ele é o tudo que nós precisamos. Comece a falar para Ele nessa noite. Fala: Senhor, você é tudo que eu tenho. Você é tudo que eu preciso. A você eu entreguei toda a minha confiança. A você eu entreguei toda a minha esperança, Senhor. Todo o meu amor eu entreguei ao Senhor. Comece a falar para Ele nessa noite, irmãos. Comece a entregar tudo que você tem, a sua esperança, o seu coração ao Senhor. Comece a conversar com Ele. Comece a se entregar a Ele. Oh, aleluia, Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, Oh, aleluia. eu sou livre. A liberdade neste lugar. A liberdade. Sei que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Livre. Levante as suas mãos. Você é livre. Liberdade está neste lugar. Expresse a sua liberdade. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar.
céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Esse é um ambiente de liberdade, porque o Espírito de Deus está neste lugar. E aonde Ele está, há liberdade. O Espírito Santo, Ele é incompreensível, irmão. Ele é incompreensível. Então Ele está ministrando no seu coração nessa noite. Ele está te libertando de tudo aquilo que te traz ao jugo da escravidão. Ele está te libertando dos traumas do passado. Ele está te libertando dos sentimentos passados de perca, de angústia. Ele está te trazendo alegria nessa noite, confiança. Por mais que a situação aconteça, Ele é bom. Ele é bom. Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. Traga vida neste lugar, vida sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Seja ministrado pelo Espírito Santo, amado. Este lugar é livre pela ação dEle, é livre para Ele ter ação neste lugar. Começa a ser livre, amado, começa a ser livre, começa a se expressar em liberdade, começa você se expressar em liberdade. Você que tem dons, expresse os seus dons a Ele. Você que fala em línguas, expresse em